Graças a Deus, com alegria, né? Vamos adorar a Deus com as palmas. Manhã de felicidade, glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te exaltamos, te adoramos e te agradecemos por estar, Senhor, na tua casa, para juntos, meu Deus, orarmos, exaltarmos, agradecermos, meu Deus, e também, Senhor, recebermos a tua cura, a tua libertação, meu Deus, o teu renovo, a tua graça e paz. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, hoje e sempre, e o povo de Deus diz amém. Amém. João 2, versículo 1. Saudade do Senhor, irmão. Aleluia, Jesus, sentindo sua falta. Glória a Deus. João 2:1 diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Pai, está aberta a tua palavra, e que o Senhor seja, Senhor, engrandecido, exaltado e adorado, e que venha, Senhor, sobre a minha mente, a minha vida, a tua revelação, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Graças a Deus. Pode assentar. Hoje, há muitos anos atrás, teve a ressurreição de Cristo. Uns comemoram de um jeito, outros de outro, outros ainda vivem a sexta-feira, o Cristo crucificado, outros foram até ali a tumba, para poder ver se Jesus estava lá, e Jesus já não estava, ressuscitou. E o que é mais bonito, nós comemoramos a ressurreição e também a consciência de que Jesus subiu aos céus, e que também deixou o seu Espírito Santo, enviou o seu Espírito Santo para morar dentro de nós. Então é motivo de muita alegria, estarmos aqui comemorando essa data e, acima de tudo, comemorando, continuando comemorando, até o resto da nossa vida, a ressurreição de Cristo e o entendimento que o Espírito de Deus faz morada em nós. Então é muito importante nós termos esses ensinamentos de Cristo, e voltando um pouquinho, antes da ressurreição, Jesus efetuou vários milagres, e hoje nós estamos falando do primeiro milagre, do primeiro milagre efetuado por Jesus, onde em cima desse milagre foram nos dadas aqui várias direções de vida, para estarmos todos os dias firmes na promessa de Jesus. Comemorar Jesus, o Espírito Santo, os milagres de Jesus, não é simplesmente mandar uma figurinha para as pessoas, Feliz Páscoa. Uns nem sabem, comemoram ali o ovinho da Páscoa, como se coelho botasse. Outros comemoram fazendo um churrasco sem saber o que significa a Páscoa. O que é mais importante em nós é sabermos desse sacrifício e sabermos que todos os dias, não só hoje, precisamos estar firmes, alicerçados nas promessas de
de Jesus, né? E nesses ensinamentos, Jesus então foi pego em um casamento. Que coisa bonita, né? Jesus gostava de ir em festa, né? Não há problema nenhum em estarmos indo em casamentos, né? Agora, o importante é de que em todos os lugares, Jesus, ele quer ser o centro da atenção. A gente vê que esse casamento, Jesus não era o centro da atenção, apesar de ele estar lá presente, né? Estavam ali comemorando muitas coisas, até que a sua mãe chegou e falou assim: acabou o vinho. O que eu tenho com isso? O que eu tenho contigo, mulher? Né? Com todo respeito a Maria, não é? Mas Jesus é o Senhor, e nós aprendemos isso também em cima da sua palavra, que Jesus é o Senhor. Por quê? Porque não nasceu de pecadores, né? De homem e de mulher. Então, quando você pega alguém que nasceu de homem e de mulher, dois pecadores, jamais pode ser Deus, né? E Maria, ela tinha nascido de homem e de mulher, dois pecadores. Ela foi bendita, Deus viu graça na vida dela e deu ela esse privilégio, mas isso não a fez uma deusa, não é? Porque o Senhor nosso Deus disse: olha, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passou disso, não é Deus mais, não pode ser Deus. E então ali Jesus tratou a mãe dele, não é, com uma forma bem firme, não é como ele tratava com qualquer outra pessoa ali. E ele disse: o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora, a hora certinha, eu vou manifestar ali, não é? E passou um pouco de tempo, vieram então essas notícias, e o que eu vejo, por exemplo, faltou o vinho. Então Jesus deveria o quê? Profetizar vinho. Mas o que ele pediu para resolver o problema daquela festa? Água. Água, para mim, simboliza o próprio Deus, o próprio Jesus. Sem água o ser humano não pode viver, né? As plantas não vivem, tudo seca, tudo acaba, tudo perece sem a água. Então a mesma coisa, nós sem Jesus acaba. E aquele casamento, então, para poder ter vida, continuar ali o evento do casamento, a união daqueles dois homens e mulher, daquele homem e daquela mulher, era necessário o quê? Jesus, senão ia acabar a festa. E o que veio para não acabar a festa? A água. Nós precisamos, meu irmão, de Jesus em nossas vidas para não perecermos. Nós precisamos da presença do Senhor Jesus para não acabarmos no pecado. Não é? O casamento sem Jesus, ele vai perecer, ele vai secar, ele vai acabar. Mas o casamento com Jesus, ele vai permanecer. A festa continuou por quê? Porque aconteceu ali um milagre. E Jesus passou a ser o quê? O centro da atenção. Não é? E quantas hoje casas estão tirando Jesus do centro da atenção? Né? Quantas pessoas se retiraram para seus sítios, para suas famílias, e não estão colocando Jesus como centro da sua atenção? Jesus, ele precisa e quer ser o centro da atenção, mas o homem tem que querer colocar, para que a família não acabe. E isso é necessário que nós venhamos estarmos promovendo a vontade de Deus nessa terra. Tudo vai começar de alguém, e esse alguém somos nós, que temos o entendimento de sabermos: Jesus, ele precisa estar no centro da atenção de todas as coisas. Você lembra de uma passagem comigo de Jesus andando, e aí veio um escriba naquela época. Eram pessoas que tinham entendimento, e ele então, com muita sede no pote, chegou: eu quero te seguir, Jesus. Aonde o senhor for, eu vou. E Jesus logo respondeu para ele assim: não é fácil não, menino. Você está pensando que é fácil me seguir? Eu não tenho nem aonde colocar, descansar a cabeça. Não tem conforto nenhum me seguir, não. Você quer me seguir? Quero te seguir. Mas primeiro deixa eu enterrar meu pai ali que morreu. Aí o outro vem: não, deixa eu então despedir da minha família. Já tomaram bomba. Por quê? Porque Jesus tem que ser o centro da atenção. Você não tem que ficar querendo seguir a Jesus se acontecer algo.
Primeiro você tem que fazer uma outra coisa, não é? O primeiro que nós precisamos fazer é o quê? É abrir o nosso coração, sem reserva, colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. É uma tarefa fácil? Não é não, é uma tarefa difícil. Tanto é que Jesus mesmo disse, não é fácil me seguir. Mas muitas pessoas falam, não, eu vou seguir Jesus, eu vou abrir meu coração para as coisas de Deus. Meu irmão, basta a conta bancária ficar recheada e as pessoas dispersam. E as pessoas abrem ali aquela sua vontade parcial de seguir a Jesus. Nós não podemos estar nos vinculados a nada material para seguirmos a Jesus. Nós não podemos, o que Jesus queria mostrar, que a nossa família não pode estar na frente do que Jesus. E nós erramos muito nisso. Nós erramos muito na criação dos nossos filhos. Nós erramos muito na nossa conduta diária. Nós erramos muito. Nós falamos que colocamos Jesus em primeiro lugar, mas nós estamos longe disso. É necessário que venhamos abrir o nosso coração de verdade e entendermos, nós estamos de frente ao Rei dos Reis, que vê todas as coisas. Quando Jesus estava ali junto ao poço que Jacó tinha aberto, e ele chegou para beber água, e tinha ali uma mulher samaritana, e aquela mulher estava buscando água, e Jesus queria beber água, mas ele não tinha o balde para puxar a água, e pediu àquela mulher para beber. E ela olhou assustada e falou assim, mas o senhor é judeu? Judeu não conversa com o samaritano, por que você está conversando comigo? Ela não sabia com quem ela estava dizendo ou conversando, né? Ela simplesmente analisou os fatos de uma maneira normal, mas era algo espiritual que precisava se manifestar ali. Jesus queria que ela abrisse os seus olhos para as coisas espirituais. Ela estava ali podendo oferecer a ele uma água que ia satisfazer a sede dele naquela hora, mas depois ele ia voltar a ter sede. E Jesus então começou a ensiná-la, olha, a água que eu posso te dar, você nunca mais terá sede. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? É que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente muda de verdade, a gente é transformado de verdade, a gente vai estar tendo alimento de verdade, aonde nunca mais vai me faltar. Mas o que a gente vê é que sempre está faltando alguma coisa em nosso lar, sempre está faltando alguma coisa em nossa vida, seja na vida sentimental, na vida profissional, na vida, na saúde, sempre está faltando alguma coisa. E às vezes essas coisas nos tiram a paz. E o pior ainda, não é? Nós temos o entendimento, o conhecimento de que se eu me enfronhar nas coisas de Deus de verdade, essas coisas, por mais que sejam difíceis, elas não vão me afastar de Deus. O problema serve para nos aproximarmos mais do Senhor, para sermos mais fervorosos, para confiarmos mais no Senhor, meu irmão. Não tem problema que possa resistir o poder de Deus. Não existe isso, né? E aquele pessoal então pensou, vou despedir do meu pai, vou despedir da minha família para depois te servir, colocando alguma coisa na frente de Deus. O que nós temos colocado na frente de Deus na nossa vida é culto de raciocínio, né? É culto de crescimento. Nós precisamos nos libertar, sairmos de enganos que estão atrapalhando a nossa vida espiritual. E eu oro para que eu e você venhamos abrir o nosso coração de verdade e entendermos, colocar Jesus em primeiro plano não é fácil, mas eu preciso tentar continuar lutando para estar realmente tomando posse dessa manifestação gloriosa de Deus na minha vida. Quando Jesus fez o milagre, pediu a água, e quando os mestres-salas pegaram e no caminho houve aquela transformação de milagre,
não é? Até chegar ali no mestre-sala, os serventes pegaram e no caminho levaram água cheia, os vasos cheios, e não pela metade. No caminho, já chegaram no mestre-sala, olha, aqui não tem água não, é vinho. E no caminho é que a gente recebe a bênção e a vitória. Estamos andando na fé, querendo a presença de Deus. E o que chama atenção é que quando eles começaram a beber aquele vinho, eles falaram assim: esse aqui é melhor do que o outro. Geralmente nas festas eles colocavam o bom primeiro, porque depois que a pessoa já tinha bebido lá do primeiro, não ia notar nada de diferente no outro. Mas nessa festa que Jesus estava, foi ao contrário. O melhor vem depois. Isso mostra para mim e também para você, é de que a gente era de um jeito, e agora com Jesus a gente tem que ser muito melhor. Quando a gente recebe Jesus em nosso coração, é momento da gente colocar na balança: eu sou melhor do que eu era ontem, eu sou melhor do que eu era ano passado, eu sou melhor agora do que quando eu era jovem. É analisar os fatos, o comportamento, as atitudes, a nossa fala. Ela é extremamente importante. O que sai da minha boca é o que meu coração está cheio. Eu vejo hoje pessoas que se chamam cristãs conversando com ódio com outro cristão. E aí eu fico avaliando: será que essa pessoa está sendo melhor agora do que antes? Então antes era ruim demais, ele estava feio. Agora está desse jeito. Imagina quando era antes. Imagina o meu comportamento antes. Se eu não sou melhor hoje, o negócio estava feio, lá atrás. E Deus quer que a gente venha abrir o nosso coração de verdade para a palavra dele, se convertermos de verdade. Senão eu vou ficar lançando figurinha aí para todo mundo: Feliz Páscoa, mas não tem nada de feliz nisso. Não tem crescimento espiritual nisso. Se Jesus vier, fica, porque vai ter sim a balança naquele dia. Eu não te conheço, esse aqui eu conheço, esse aqui eu não conheço, E assim, em cima de fatos que nós estamos plantando e escrevendo a nossa história todos os dias. Qual é a história que nós estamos escrevendo da nossa vida? Nós estamos hoje num domingo de ressurreição. Jesus subiu aos céus, e enviou o seu Espírito Santo. E ele tinha falado para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto desça o poder, sejam revestidos de poder. E a gente também vê e viu, no caminho de Emaús, dois indo para outro lado, saindo de Jerusalém, aonde Jesus manda a gente fazer algo, e nós o quê? Vão passando os dias, a gente vai acostumando, vai vendo os fatos, vai raciocinando com a lógica humana, e aí não é assim não. Jesus falou, mas não é bem assim não, eu estava enganado. Não é exatamente desse jeito não, eu vou fazer agora do meu jeito. O ser humano, ele vive desse jeito, desse nível espiritual. Não aconteceu exatamente ali no seu tempo, do seu jeito. Ele vai mudando, ele vai atropelando tudo. Jesus tem os seus métodos. Quando acabou o vinho, ele poderia ter procurado outro vinho, mas não, o método dele foi o quê? É através da água. As pessoas estavam esperando vinho, mas ele pediu foi água. Às vezes você está esperando que Jesus venha através de um trovão, mas Jesus está falando no seu coração aí já há muito tempo, com outros meios, de outras situações, mas as pessoas não querem enxergar. Muitas ainda falam: Jesus não está me olhando, esqueceu de mim. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim?
Jesus esqueceu de mim. Não é possível estar acontecendo isso comigo. É possível sim. Aliás, é necessário para que você venha ver a glória de Deus. Para o Senhor Jesus ser descoberto naquela festa, foi necessário acabar o vinho. O que tiver que acontecer para a manifestação, para o nome do Senhor ser exaltado, vai acontecer. Tem coisas que tem que acabar, irmão. Tem coisas que tem que sair da nossa vida para poder Jesus começar a operar. Tem coisas que nós temos que largar para poder começar de novo. Tem coisas que nós temos que nos libertar. E a proposta de Jesus é que seja hoje, que seja agora. Porque todo o sacrifício foi feito em prol da manifestação do Espírito de Deus em nós. Todo o sacrifício já foi feito. Não necessita de mais nada. Aliás, Jesus já fez o que tinha que fazer. Hoje, desculpa a franqueza da palavra, mas nós temos que sair da burrice, do sentimentalismo. Jesus, hora nenhuma, mostrou emoção em nenhuma atitude dele. Às vezes a gente pensa assim: nossa, o cara perdeu o pai e pediu para poder ir lá despedir, e Jesus achou ruim disso. Ele não é emoção. Jesus não é emoção, irmão. Ele não é sentimentalista. E nós somos muita emoção, muito gente, não me toque, comigo não pode ser assim. Meu irmão, tudo que acontece nessa terra é para Jesus ser adorado e glorificado e exaltado. Se nós não entendermos isso, vamos viver um deserto eterno. Há quanto tempo pessoas estão no mesmo deserto e não saem dele? O que tira homem e mulher de deserto é quebrantamento, é conversão, é arrependimento. É isso que arranca a gente do deserto. Pastor, como é que faz isso? O deserto talvez não saia de uma hora para outra, irmão, mas você vai andar pelo deserto como se estivesse andando sobre o poder de Deus. É assim que funciona. Está tudo difícil, mas eu estou dando glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, poderoso é o Senhor. Sai do deserto, é assim, é glorificando no próprio deserto. O deserto começa a ficar pequeno demais para você, como estava pequeno demais para quem estava lá de copeiro. Neemias, por que Deus tirou ele da copa da cozinha do rei? Ele era um homem que estava ali do lado do rei. Tudo que ele ia comer, beber, ele comia primeiro, antes que estivesse envenenado, ele ia morrer. Mas ele era um homem de oração, ele era um homem quebrantado, e Deus olhando, e está à procura disso, de verdadeiros adoradores. Como está escrito nessa passagem ali, onde o escriba disse, e Jesus está falando assim: olha, primeiro eu quero aqueles que buscam o rei, que eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Não é quem vai ficar querendo despedir de defunto e nem despedir de família, colocando nada na frente do meu Deus. Você tem que transformar esse deserto, meu irmão, em um lugar pequeno demais para você. E é só no jejum, na oração, no joelho no chão. Senão você vai continuar sendo infiel e acreditando que você é fiel. Isso é que é o pior. A pessoa infiel acreditando que é fiel, né? Ainda põe a mãozinha assim: oh meu Jesus, eu sou tão fiel. É nada. Fosse fiel, você não ia estar dando crédito à notícia ruim. Notícia ruim, irmão, é lançada das trevas. E quando a gente deixa entrar, ela nos contamina, ela nos definha, ela nos faz parar de orar, de acreditar, nos esfria espiritualmente. Mas quando nós nos libertamos das notícias ruins, se você perceber, elas vão até parar de vir. Sabe por quê? Perdeu a graça. O diabo viu que você acordou.
Mas enquanto ele acha bobo na terra, ele fica lançando sementinha das trevas. Por quê? Porque tem bobo na terra, que toda hora cai numa conversinha fiada, que toda hora cai numa fofoca, que toda hora cai numa notícia ruim, e fica ali se vitimizando. Ah, não podia acontecer isso comigo. Ah, estão falando isso de mim. Ah, fizeram isso comigo. Sai dessa lama, em nome de Jesus. Acorda. Isso tudo é um teatro que foi feito para enganar bobo. Infelizmente tem muito bobo ainda na terra. Eu já fui bobo muitas vezes, irmão. Viu? Você pensar que só você que cometeu erro, não, eu também fui bobo muitas vezes. Há pouco tempo atrás eu fui um grande bobo. Mas na medida que a gente acorda para a realidade do poder do nome de Jesus, tudo muda. O vento vai soprar a favor. O poder de Deus vai manifestar em glória, em favor daqueles que creem de verdade, daqueles que colocam Jesus como centro da atenção. A nossa mente, nosso coração, eu posso decidir o que é que vai entrar. Mas se eu não tiver a sabedoria, o poder do Espírito de Deus operando na minha vida, vai entrar um monte de miséria que vai retardar a obra. Nós não podemos deixar retardar a obra. Nós vamos andar para frente. Para de ficar parado, de querer ficar estagnado e às vezes até andando para trás. Para. Foi essa madrugada que Deus falou comigo de Paulo lá pregando para os galáticos. Ou de Gálatas é galácticos. Não é? É Gálatas. Fala. É o Gálatas. Povo de Gálatas. Galácticos é o time dos galácticos, tem isso também. Mentira. Mentira. Os galácticos dos Gálatas. Sabe a preocupação de Paulo? Que o pessoal sabia da palavra, conhecia a palavra, mas estava voltando a que eles eram antes. Olha que terrível. Mas Paulo ficou bravo, hein? Ficou bravo. E pregou firme para aquele povo. Acorda! Para de ser povo de idiotas. Vocês estão perdendo tudo que vocês plantaram. Olhando para trás, voltando para trás, fazendo aquilo que vocês já estavam libertos, e pegando tudo de novo, aquelas coisas ruins. Se liberta. É a palavra que eu vim trazer para vocês hoje de manhã. Se liberta em nome de Jesus. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Ele reina. Ele tem o teu Espírito Santo aqui conosco, dentro de nós. Ele vive. Ele reina. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é transformador. Ele é libertador. Oh, glória. Aleluia. O poder da transformação, meu irmão, é aquele que estava triste, mas agora não está mais. Esse é o poder da transformação. Aquele que estava doente, ele recebe a cura imediatamente, em nome de Jesus. Aquele que estava se prostituindo, ele recebe a libertação e começa a se santificar. Isso é poder de transformação. Qual é a transformação que você necessita hoje? Receba em nome de Jesus. Receba um milagre em nome de Jesus. Estava tudo perfeito ali naquele casamento. De repente faltou algo. Isso acontece conosco, sim ou não? Às vezes está tudo muito bom. A gente acorda feliz, aleluia. Daí a pouco vem uma notícia ruim das trevas. Aí a gente abaixa a cabeça. Quer notícia pior do que uma mulher quando perde o filho? Então é possível o homem, a mulher,
não abaixar a cabeça, mesmo com a notícia ruim. Porque aquela mulher, além dela não ter contado nada para ninguém, ela disse: tudo vai bem, com convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. Foi assim que Jó disse para aquela mulher das trevas que ele tinha do seu lado: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que é isso, irmão? É quem coloca Deus em primeiro lugar. É quem coloca a sua dependência em Deus. Eu sei que o meu Deus está no comando de todas as coisas. Acabou a farsa, acabou o engano. O espírito das trevas que estava me enganando está acabado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Essa vai ser a sua próxima oração hoje. Acabou a farsa. Você estava me enganando, estava me colocando triste, estava me colocando cabisbaixo, estava me colocando preocupado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é o Rei dos Reis. Eu sei que Ele está no comando de todas as coisas. Isso é passageiro. Portanto, que o Senhor seja adorado mesmo em cima das tribulações que eu estou passando, porque a bonança vem, a vitória vem. Aleluia! Eu preciso beber dessa água hoje, que eu nunca mais vou ter sede. A água comum todo mundo pode beber, mas a água que eu nunca mais vou ter sede é só quando quem entrega a sua vida para Jesus, é quando alguém quer colocar Jesus como centro da tua atenção, das tuas vontades, dos teus interesses. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis. É Ele que eu quero, é Ele que eu quero servir e não servir a homens. Eu quero, meu Pai, entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero beber dessa água. Eu quero ter o teu Espírito Santo. Eu quero ter o teu poder. Eu quero ter a tua presença. Me envolve, me envolve, me envolve, me envolve, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Aquele casamento não faltava, não era o vinho, faltava era a água. Quando eu olho para vocês, você pode falar comigo, está faltando um monte de coisa, mas eu tenho uma palavra para todos nós. O que está faltando é a água. O que está faltando é Jesus Cristo de Nazaré. É o poder de Deus que nos santifica, que nos liberta, que arranca de nós toda vontade terrena. Aleluia. 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 Fecha os olhos. Filipenses 1:21 diz que Paulo dizendo aos Filipenses